Atenção, pastores de todo o Brasil e mundo. Eu venho de uma semana de atendimento. Eu agendei essa semana atendimento e já falei com mais de 20 pastores essa semana. 8 na segunda, 8 na terça, mais 8 na quarta. Hoje, quinta-feira, atendi agora o último pastor também. Essa tem sido a média de atendimento por dia. E eu estou estarrecido com as violações perpetradas contra esses pastores por determinadas igrejas. Os donos dessas igrejas, eles acham que são donos desses pastores e que estão acima da lei. Casos, por exemplo, de pastores que foram desligados da igreja depois de 30, 35 anos de dedicação exclusiva, mas desligados como se fosse uma escória, um monturo, que disseram para ele, olha, você tem aí uma semana para desocupar o apartamento da igreja, como se ele estivesse ali de favor, como se ele estivesse ali, fosse um fardo, um peso, que precisa ser, sabe, jogado para fora, de qualquer jeito. Nenhuma consideração ao ser humano, à família daquele pastor. Um tratamento indigno que viola a dignidade da pessoa humana. É inconstitucional. Violação à Constituição do nosso país. Esses pastores, alguns deles me relataram que foram chamados pelo bispo da igreja, colocados dentro de uma sala como se fosse um pretório, inquisitório, e ali mandou que ele sentasse e disse, olha, eu estou aqui, irmãos, com todos os extratos bancários seus. Eu já tenho todas as informações e sei que você tem conta no banco tal, que você tem tanto investido em determinada aplicação. De onde vem esse dinheiro? Como é que você conseguiu esse dinheiro? E aí o pastor dizia, não, esse dinheiro aqui foi da restituição do meu imposto de renda. Esse dinheiro aqui, eu juntei aqui esse dinheiro e fiz essa aplicação, fiz esse investimento. E aí, esse líder, esse bispo, dizia o seguinte, olha, você está fora, você está desligado, porque você não tem autorização da igreja para ter nenhum recurso, nenhuma conta, fazer nenhum investimento. Ora, senhores pastores, deixa eu passar uma informação que eu considero bastante pertinente e importante para os senhores. A nossa Constituição Federal, ela garante a livre iniciativa, onde qualquer cidadão brasileiro ele pode livremente escolher no que investir, como investir, que tipo de comércio abrir, que ramo de atividade ele quer escolher para ganhar os seus rendimentos de forma digna e honesta. Se ele quer aplicar na Bolsa de Valores, ele tem essa livre iniciativa, ele pode. Se ele quer investir em qualquer ramo, ele pode. Uma igreja ou uma empresa na qual ele trabalhe não pode ter ingerência, interferir nessa decisão de cunho pessoal desse empregado, nem a igreja desse pastor. Ela não pode fazer isso, ela não tem esse direito, constitucionalmente falando, ela está violando a Constituição. Nós não estamos na época da Inquisição. Nós estamos na época da democracia. Você tem autonomia de vontade garantida por lei, pastor. E qualquer decisão que você tomar, você é responsável por ela e é você que vai arcar as consequências dessas decisões. Então, você é absolutamente capaz de tomá-las. Não é a igreja, o bispo de uma igreja, o dono de uma igreja, nem o dono de uma empresa, que vai determinar o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você pode, o que você não pode, e lhe aplicar uma sanção pelo fato de você ter comprado, por exemplo, um automóvel, de você ter comprado um imóvel, de você ter investido em determinado fundo de aplicação. Qual é o crime que você cometeu? Qual é o pecado que você cometeu? Nenhum. Então muitos pastores têm me procurado com esses queixumes, essas lamúrias, de que investiram, por exemplo, em criptomoedas,
investiram em bitcoins, fizeram seus investimentos porque eles têm constitucionalmente, sabe, esse direito de fazer isso, de ter a livre iniciativa de investir no que ele quiser, de abrir o tipo de negócio que quiser, até porque essa atitude é contraditória por parte de determinadas igrejas que alegam nos processos que o serviço do pastor é um trabalho voluntário, ora, e que ele tem o tempo livre para fazer o que ele quer, ele se dedica ali voluntariamente um período à igreja, mas ele tem um tempo livre para fazer o que ele quer. No processo elas dizem isso, mas na prática elas são contraditórias, porque se o pastor trabalha lá de forma voluntária e não é com dedicação exclusiva, como ela alega no processo, então isso pressupõe que ele tem tempo hábil livre para investir em outras atividades, fazer outras atividades, ter outros trabalhos e outras fontes de renda, já que a dela é uma suposta ajuda de custo. Então, isso pressupõe que ele tem uma renda principal, que é aquela que vai garantir a ele dignidade, o sustento principal para a sua família. Ora, e aí vem a igreja na prática e proíbe esse pastor, e pune esse pastor de ter aplicações. Outra coisa, há uma grave violação aí, pastor. Há uma grave violação aos seus direitos, no sentido de que, quando uma igreja como essa, seja ela qual for, seja o bispo que for, porque esse bispo não está acima da lei, esse bispo, ele não pode infringir a legislação pátria vigente do nosso país. Senão ele será punido nos rigores da lei. E você deve ser indenizado também, porque a lei lhe garante isso. Porque aquele que causa um dano ao outro fica obrigado a repará-lo. E se você teve perdas por causa disso, materiais, se você teve perdas a sua dignidade, a sua moral, você deve ser indenizado moralmente e materialmente, pastor. Quando esse bispo, quando essa igreja, volto a repetir, seja ela qual for, coloca esse pastor dentro do escritório, faz uma devassa nas suas contas bancárias, pega todos os extratos bancários desse pastor e diz para ele, ó, eu tenho tudo aqui em mãos. A pergunta que eu faço é, como que ela tem tudo em mãos, se o sigilo bancário, fiscal, telefônico só podem ser quebrados mediante ordem judicial? Essa igreja, ela deveria, para poder fazer isso, ter pedido judicialmente ao juiz, fundamentando o porquê. Por que ela está pedindo, com base em quê? E aí ela vai convencer o magistrado de que ela tem um motivo que justifique para que ele venha, então, conceder essa quebra desse sigilo bancário, fiscal, telefônico. Não é assim como eles acham que é. E se você, pastor, não tinha conhecimento das suas leis, agora você vai saber, porque você tem aqui agora um canal. Esse veículo aqui, olha, o meu Instagram, o meu Facebook, o meu canal no YouTube, será um canal para que você tome conhecimento dos seus direitos e das violações perpetradas aos seus direitos. Existe uma lei chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é recente, lá de 2018, que essa lei, ela prevê sérias sanções, tá, para aqueles que violam os dados dos pastores, dados pessoais. O pastor que cede o seu dado, o seu nome, o seu CPF, o seu RG, apenas e simplesmente para que seja colocado ali na ficha cadastral de pastor. Mas essa igreja vai e usa para abrir um partido político, usa para outras finalidades. Você deu os seus dados lá no banco para abrir uma conta corrente, uma conta poupança. Esse banco, esse gerente, não pode fornecer os seus dados pessoais para nenhuma outra finalidade, qual seja que uma igreja que de repente tem algum tipo de influência sobre esse banco, porque tem lá milhões investidos ali, e aí esse gerente ele não pode, para favorecer a um pedido, atender a um pedido de um bispo, dono de igreja, ceder os seus dados para que ela te exponha a esse interrogatório inquisitivo.
para que ela tenha acesso à sua privacidade. Houve uma violação da sua privacidade, pastor. Inclusive, se você foi vítima de uma dessas violações, eu estou aqui dizendo que você tem direitos. Eu estou aqui dizendo para o senhor que você tem direito a ser indenizado moralmente, materialmente, e ainda esses infratores da lei poderão incorrer nas duras penas dessa lei, que prevê crime para quem faz isso. Isso é crime. Então, eu observei isso nessas mais de 2 dezenas de pastores que eu já atendi só em 4 dias. Eu me tornei patrono desses pastores. Eles me confiaram e eu estarei, no início dessa próxima semana agora, iniciando o meu trabalho árduo, com sangue nos olhos, com muita dedicação na defesa dos direitos desses pastores. Eu quero dizer para você, pastor, se você sofreu uma violação como essa, não se cale. Porque nós temos exemplos de que em países aí, de que pastores não aceitaram se calar mediante violações e conseguiram colocar os donos de igreja no banco dos réus e eles foram condenados por violações que eles negavam de pé junto a vida inteira que não cometiam. O tribunal de outros países condenou esses líderes. Recorreram, porque eles têm dinheiro para recorrer, mas foram condenados. Então, aqui no Brasil, nós vamos trabalhar também para que as violações cessem, para que a dignidade desses pastores seja respeitada. É direito constitucional, é a base, é um pilar da nossa Constituição. Tem que respeitar a dignidade dos pastores, tem que respeitar o direito dos pastores. Vocês, bispos, donos de igrejas, não estão acima da lei. E eu vou mostrar isso para os senhores. Nos tribunais, nos encontramos nos tribunais, nas sessões dos TRTs, se necessário for, no superior, no Tribunal Superior do Trabalho, nos encontramos lá, mas os direitos desses pastores não continuarão a mais ser violados. Por isso aconselho aos senhores, donos de igreja, bispos de igreja, respeitem os direitos dos pastores, respeitem esses pastores, eles têm direitos, porque se os senhores não os respeitar, e esses pastores nos procurarem, eu vou instruí-los, ensiná-los acerca dos seus direitos. E, se caso eles queiram, eu vou brigar pelos direitos deles nos tribunais. Tá certo? Pastor, só quem sentiu a sua dor, e eu estou sentindo agora mais ainda ao atender esses pastores, estudou o seu direito, pode lhe ajudar. Até o próximo vídeo.